Feliz sábado a todos. Essa sessão não estava esperada, eu não esperava essa apresentação toda aqui. Não é comum isso quando eu vou às igrejas, mas muito obrigado pelo carinho. Pastor Alex, obrigado pelo convite. Pastor Ivo, que alegria estar com você aqui nesse sábado. E que alegria poder adorar a Deus juntos com a igreja de Vila das Belezas. Eu queria um segundo fazer menção a dois alunos que vieram me acompanhar hoje. Um casal de alunos, levante-se por favor, Edmilson e a Laís. O Edmilson faz 3º ano de teologia e a Laís faz curso de psicologia, 4º ano. Muito obrigado pela companhia, podem se assentar. Muito bom, eu quero reforçar aqui o convite feito para às 16 horas, Pastor Alex e Pastor Ivo estarão conduzindo um seminário. Eu não vou poder estar em função de outro compromisso, mas eles estarão conduzindo um seminário com vocês. Eu prometo voltar aqui no outro sábado para a gente fazer um programa integral e estarmos juntos partilhando o conhecimento, respondendo questões da igreja sobre o dom profético, sobre a história do adventismo, mas eles hoje estarão também respondendo essas questões com vocês. Louvado seja Deus pela sua presença aqui na manhã deste sábado. Que Deus abençoe a todos. Eu pedi que meu amigo Brenton colocasse na tela o site do Centro White. Quantos aqui já abriram o site do Centro White alguma vez? Levante a mão. Olha só. Para aqueles que não sabem, nós temos em média 5.400 acessos por dia dentro do site do Centro White, atendendo 72 países em toda a face da terra, respondendo questões. Esse é o novo site, foi recém-lançado no dia 30 de janeiro deste ano, e eu convido você, para você entrar neste site, buscar ali, fazer uma busca sobre questões ligadas ao adventismo, ao dom profético, à história do adventismo, e eu quero nesta manhã mostrar, aí está, esta sessão, clique por aí, aí está. Nós criamos uma sessão dentro do site, para você poder obter materiais para a campanha do grande conflito, da distribuição do Impacto Esperança de 2023-2024. Queridos, preste atenção ao que eu vou lhes dizer. Nós, como igreja, estamos engajados na distribuição, entre 2023 e 2024, de 240 milhões de livros ao redor da terra. Prestem bem atenção ao que eu vou dizer. A igreja está trabalhando com um projeto de distribuir pelo menos um livro em cada lar, em cada família da terra. Essa não é uma tarefa simples, não é. E eu conto e peço humildemente que você e sua família orem por este projeto. Por quê? Dentre as várias orientações e recomendações que Ellen White deu, ela disse de que o livro que Deus revelou e concedeu a ela, que deveria ser mais distribuído, é o livro O Grande Conflito. Ela disse que esse livro vale mais do que o ouro e a prata, e de que a igreja deveria estar engajada para levar o conhecimento desta obra para a conclusão da missão evangélica em toda a face da terra. O conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia, mas o conhecimento que nós temos em relação ao grande conflito, fará com que o mundo inteiro conheça o plano da redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu peço que vocês não apenas distribuam esse livro, mas que vocês orem para que este livro, ao chegar à mão de cada habitante desta terra, cada família desta terra, possa tocar, transformar e levar as pessoas ao conhecimento do plano redentor na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
essa não é uma tarefa dada a homens e mulheres. Na verdade, João, em Apocalipse 14, 6 a 12, nos diz que há 3 anjos. Ele fala de que anjos estão voando pelo meio do céu. E esses anjos, na verdade, não são anjos, mas são o quê? São pessoas, você e eu. Os anjos de Apocalipse 14, 6 a 12, não se refere a seres celestiais, refere-se a pessoas que, imbuídas pelo Espírito Santo de Deus, sairão lá fora, vão distribuir literatura, vão pregar, vão testemunhar, vão falar do amor de Cristo, e pessoas serão atraídas e se converterão, abraçarão esta obra e se tornarão discípulos de Cristo, para levar ainda mais avante a obra da pregação do Evangelho em todo o mundo. E queridos, eu tenho visitado muitas igrejas pelo Brasil e do mundo, tenho escutado muitas pessoas, tenho ouvido membros de igrejas falando comigo, perguntando: pastor Stensel, até quando nós vamos ficar aqui nesse planeta, pastor? Até quando? Até quando vamos passar por crises, por pandemias, por dificuldades econômicas, financeiras? Até quando veremos pessoas morrendo? Até quando? E como pastor e como um servo de Cristo na manhã, eu trago uma resposta para você. Antes de você falar em papas, antes de você falar em decreto dominical, antes de você falar em qualquer coisa que circunde a escatologia adventista, você precisa falar de Mateus 24, 14. Você lembra desse texto? Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as... Então virá o fim. Por favor, corrija a sua lente escatológica. Às vezes estamos sofrendo de uma certa miopia por não entendermos os fatos, a ordem dos fatos. Porque a escatologia bíblica, ela só vai se desencadear no fechamento da obra e da missão e dos eventos finais, quando o Evangelho for dado a todo mundo, e toda criatura tomar ciência de que Jesus Cristo está às portas para voltar e buscar os seus. Isso, queridos, é parte importante do processo. E a distribuição deste livro, ela tem um componente fundamental estratégico, na compreensão de como a escatologia se dará, como se fechará todo o cerco escatológico, como se desencadeará passo a passo, reavivamento, reforma, derramamento da chuva serôdia, alto clamor, pregação da tríplice mensagem angélica, e depois o que? Se desencadeia, fechamento da porta da graça, selamento, fechamento da porta da graça, decreto dominical, e aí desencadeia-se as 7 últimas pragas, e aí o fim. Aí então desfecha tudo. Precisamos entender, estudar isso com mais critério. Eu creio que vocês têm feito estudos aqui aos domingos com o meu querido ancião que foi me visitar ali na sala. Eu vi aqui Daniel na tela. Onde está o ancião que estuda Daniel aqui com o pessoal? Aqui está ele. Como é o seu nome? Alexandre. Você deve estar estudando isso, não é, Alexandre? Venham participar, queridos. Nós estamos realmente necessitados de compreender melhor a ordem desses eventos, não é isso? Muito bem, queridos, eu queria falar algumas poucas palavras sobre este livro. Este livro, ele é produto, inicialmente falando, de uma visão. O casal White estava viajando a trabalho, pregando o evangelho, convertendo pessoas, e no ano de 1858, no dia 14 de março, eles estavam numa cidade chamada Bowling Greens, no estado de Ohio, à direita de Michigan. Estavam visitando aquela região, estavam pregando. Enquanto Tiago White pregava, alguém tocou nele e disse: pastor Tiago, lamento te dizer, mas o senhor terá que fazer um funeral. E ele perguntou: de quem é? É de uma criança. Uma criança.
E no domingo, isso era sábado, no domingo, eles foram para realizar o funeral desta criança. A família estava ali, chorosa, triste. Pastor Tiago subiu ao púlpito e ele proferiu uma mensagem de conforto, de ânimo, de esperança, de fé, aquela família enlutada. E ele se assentou. O Espírito Santo tocou o coração de sua esposa Ellen White. Ela subiu até o púlpito e ela foi proferir algumas palavras de conforto para aquela família. Enquanto ela falava, naquele contexto do funeral, a criança estava ali sobre aquele caixão. Enquanto ela falava, eis que o Espírito Santo de Deus apareceu a ela em uma visão. E nesta visão, que durou 2 horas, foi a primeira visão, 2 horas. Nesta visão, Deus mostrou a ela o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Foi a primeira de uma série de outras visões que Deus concedeu a ela sobre este tema. Ela e o seu marido, no dia seguinte, entraram em um trem para poder voltar para Battle Creek, a cidade onde eles moravam. E ao eles entrarem no trem, Ellen White foi orientada e mostrada a ela que dentro do trem havia um passageiro desconhecido que não pagava o bilhete da sua viagem. Ele era um passageiro oculto e desconhecido. E ela foi, viajando algumas horas, chegaram à cidade de Jackson, estado de Michigan, e foram visitar a família Palmer. E ao chegarem na casa desta irmã Palmer, eles foram dormir ali, a caminho de casa. Enquanto ela estava nesta casa, ela sentiu um calafrio tremendo que passava pelo seu lado direito, como algo que iria torná-la inapta, ou seja, ela ia ficar paralisada do lado direito, como se fosse um derrame do lado direito. Sua mão não mexia, ela sentiu formigamento de cima e embaixo, e a parte aqui do peito ela sentiu dores fortíssimas. Quando eles chegaram em casa, em Battle Creek, em conversa com seu marido, ela disse: a minha prioridade será agora registrar a cena do grande conflito que Deus me revelou em visão lá na cidade de Bowling Green, em Ohio. Se assentou e ela começou a escrever. E qual não foi sua surpresa? Porque ela não conseguia escrever. Ela escrevia uma página e ela tinha que ficar deitada 3 dias para descansar. Escrevia outra página, 3 dias para se recuperar. Ela então chamou o seu marido. Ela tinha algo a dizer a ele. E ela disse: meu amor, você lembra daquele passageiro que eu mencionei para você, do trem? Era o inimigo de todas as almas, Satanás. Ele estava ocupando aquele trem como um passageiro desconhecido que não pagava o bilhete. E sabe por que ele estava lá? Porque ele sabia que quando nós conversávamos, ele sabia que ela iria começar a escrever, Ellen White começaria a escrever, e ele não queria que a mensagem desse livro se tornasse pública a toda a humanidade. Por quê? Porque neste livro contém todas as verdades a respeito do inimigo Satanás. Ele revela de forma clara, límpida, quem é Satanás, o que ele quer com a sua igreja, o que ele quer com o mundo, com a humanidade, quais são as suas intenções. E ele não estava interessado. Depois, ela disse ao seu marido, continuou dizendo: e você lembra quando estávamos na casa daquela irmã, a irmã Palmer e o irmão Palmer? Você lembra aquele calafrio que me ocorreu? Pois bem, aquilo também foi provocado pelo inimigo. E ao longo dos vários anos que ela escreveu para compor esse livro, ela teve por 3 vezes sua vida ameaçada de morte. O inimigo quis destruí-la e matá-la por 3 vezes.
3 vezes, tentando impedir que esta obra fosse publicada. Queridos, isso aqui revela o grande conflito que eu quero falar um pouco a vocês nesta manhã. Eu convido que você abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 14. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12. Com a Bíblia aberta, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor, a Tua palavra está aqui aberta diante de nós. Vamos abri-la agora, vamos estudá-la agora. E nós humildemente suplicamos pela atuação do Teu Espírito, iluminando a nossa mente para compreendermos a verdade contida em Tua palavra. Fala, portanto, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A palavra nos diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. À frente, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, abra sua Bíblia, versículo 14, Ezequiel 28, versículo 14, em diante. Agora eu quero chamar a sua atenção para esse texto que vamos ler, Ezequiel 28, 14, a palavra de Deus nos diz assim: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste o quê? Por favor, sublinhe essa palavra, porque eu vou voltar a ela. Desde o dia que foste criado, até que se achou e quê? Iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei por terra diante dos reis e te pus que te contemplem. Queridos, eu queria chamar a atenção e fazer a primeira pergunta: a quem esses dois profetas estão se referindo aqui nesses dois textos que lemos? A quem? Ao inimigo de todas as almas, Satanás. Está claro isso? Não precisamos duvidar. O inimigo, Satanás. Ele disse: eu subirei ao céu, eu me assentarei no monte, eu serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Mas queridos, se você vai ao verso 14, ou verso 15 melhor, do capítulo 28, olha o que diz o versículo 15 do 28 de Ezequiel. Olha o que diz. Diz assim: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste o quê? Por favor, como que uma criatura pode ser igual ao seu? Oh, isso é grave. Agora eu trago uma outra pergunta aos senhores e às senhoras, e às crianças, e aos jovens, adultos, idosos, todos vocês. Pergunto: quem criou Satanás? Essa é uma boa pergunta, não é? E essa pergunta tem resposta aonde? Na Bíblia, pastor. Quem criou Satanás? Se ele é um ser criado, ele é uma criatura, está escrito aqui: foste criado. Ele foi criado. Quem criou Satanás? Quem foi? Vamos a Colossenses. Vamos a Colossenses. A palavra de Deus nos mostra quem criou. Colossenses capítulo 1, amigos. Colossenses capítulo 1 traz-nos a resposta clara a esta pergunta. Vamos ler o versículo 13 em diante. Diz assim, 1:13:
Ele nos libertou do império das trevas. Ele quem? Paulo está falando de quem aqui? Jesus Cristo. Preste atenção, 1,13, Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas, Jesus Cristo, e nos transportou para o reino do Filho de quem? Do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus, o quê? Invisível, o primogênito de toda a... Isso é uma linguagem figurada. Agora olha o verso 16. Pois nele foram criadas o quê? Todas as coisas. Aonde? Nos céus e... Olha que coisa espetacular. Que coisa espetacular. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e aonde? Na terra. Olha que coisa. Quem criou Satanás? Ele foi, na verdade, o agente da criação, como foi também o agente da criação do homem e da mulher. Foi Jesus que nos criou. Ele que tomou o barro e formou Adão, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Foi Jesus. Foi Ele que tomou a costela do lado de Adão e dela fez a mulher como sua companheira, seu companheiro. Assim, queridos, foi Jesus. Agora, a palavra está aqui claramente falando e diz assim: Ele criou todas as coisas sobre o céu e a terra. Olha o que diz a Bíblia: as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, tudo. E olha o que diz a Bíblia, verso 16: tudo foi criado por meio dele. E o quê? Para ele. Pastor Stencil, isso é um grande mistério, que será objeto de estudo pelos séculos e milênios sem fim de toda a eternidade. Aliás, muitas vezes, como professor, somos obrigados a responder a célebre pergunta: pastor, professor, por que Deus permitiu que Satanás pecasse lá no céu? Pastor, por que Deus sabia que Satanás iria pecar? Sim ou não? Óbvio, se Ele é onisciente desde a eternidade, e se Ele é eterno, e se Ele é onisciente, Ele sabia. E a pergunta que eu faço a você: por que Ele permitiu? E a pergunta que os meus alunos fazem cotidianamente durante décadas de ministério: por que Deus sabia e Ele permitiu? E eu respondo a você de uma outra forma: qual foi, de todo o universo criado por Deus, o espaço aonde Deus revelou a sua mais grandiosa manifestação de graça, misericórdia e perdão? Qual foi esse espaço de todo o universo? A terra. Entender a entrada do pecado no universo celestial e depois na terra, e entender a graça de Cristo, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, são dois grandes mistérios que nós vamos estudar pelos séculos sem limites da eternidade. Quais são eles? Primeiro mistério, o mistério da iniquidade, o surgimento do pecado. Ninguém explica isso. Nós não temos nenhum elemento teológico para dar essa explicação a ninguém. A palavra não revela esse segredo. Segundo mistério que vamos estudar na eternidade, o mistério da piedade. Mistério da iniquidade, a entrada do mal. Mistério da piedade, a manifestação da graça de Deus por meio de seu Filho amado Jesus Cristo. Por que Jesus abandonou o céu e se tornou como um de nós aqui na terra, vindo, se entregando e morrendo por nós? Isso também é um grande mistério que vamos estudar pelos séculos sem limite. E do entendimento desses dois grandes mistérios está imbuído, está aí integrado o que nós conhecemos como o grande conflito. O grande conflito é o resultado que nós estamos travando desta grande batalha. Mas pastor, como que eu vou me sair vitorioso do grande conflito? Essa é a pergunta
que muita gente faz. Pastor, eu me sinto sozinho. Pastor, eu me sinto derrotado. Pastor, eu tento fazer o bem, eu venho à igreja, eu devolvo os dízimos. Pastor, eu educo meus filhos, faço o meu melhor. Mas pastor, eu sempre volto e acabo errando e pecando. E às vezes eu me sinto derrotada nesse conflito. Pastor, eu não sei como vencer o conflito. O grande conflito tem tomado conta da minha vida e por muitas vezes eu me sinto derrotado. E muitas vezes a nossa experiência espiritual cristã, amigos, como adventistas do sétimo dia, se torna cinzenta, amarga, às vezes até ácida. Por quê? Porque após sucessivas vezes a gente luta, tenta vencer o mal e não consegue. E nesta manhã, queridos amigos, irmãos em Cristo da Igreja da Vila das Belezas, nós vamos tentar trabalhar um pouco esse assunto. Pastor, por que muitas vezes nós como cristãos não conseguimos a vitória no grande conflito? Sabem por quê? Porque às vezes nós estamos lutando esse conflito com as nossas próprias forças, usando nossas próprias estratégias, nossa capacidade, confiando em pessoas, e esquecemos do poder magnífico e grandioso que Deus coloca à nossa disposição. E eu queria lembrar a você uma coisa: quem está ao nosso lado nesta grande batalha? Querem ver? Primeiro, quem está ao nosso lado, lutando conosco 24 horas, sem feriado, sem fim de semana, sem Natal e Ano Novo? Primeiro, Deus Pai. Deus Pai, que comanda todo o universo, está 24 horas conosco. Quem está mais, pastor Estêncio? Jesus Cristo, o Filho, que está intercedendo à destra do Pai, está 24 horas lá no santuário intercedendo por nós. Ele está lá ao lado de Deus o Pai, 24 horas à nossa disposição, ao nosso trabalho. Pastor, quem mais está ao nosso lado? O Espírito Santo, o Emanuel do século 21, está conosco 24 horas, amigos. Ele não nos deixa, nós podemos deixá-lo, mas Ele não nos deixa. 24 horas, o Espírito Santo está conosco. Pastor, quem mais está conosco? Os anjos, grandiosos em poder, são milhares, milhões de anjos estão ao nosso lado, 24 horas, o nosso anjo está conosco, 24 horas, nos guardando, nos protegendo, livrando-nos do mal, do perigo, das tentações, de pecados. Este anjo está 24 horas conosco, este anjo sabe o nosso nome, sabe o nosso endereço, sabe o nome, a igreja em que frequentamos, sabe quem é o pastor, ele sabe tudo a nosso respeito. Mas pastor, não são só os anjos que estão ao nosso redor, quem mais está ao nosso lado 24 horas? A palavra de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus nos acompanha dia e noite, ela está aqui como um manual e um guia seguro para nos conduzir em direção à eternidade, à Canaã celestial. A palavra de Deus está conosco, não esqueçamos disso jamais. Pastor, quem mais está conosco? Sabe quem está conosco? Os testemunhos do Espírito de Profecia estão conosco. A revelação dos testemunhos são milhares e milhares de páginas escritas para orientar, direcionar a igreja, conduzir o povo de Deus até a Canaã celestial, levar o povo de volta à palavra de Deus, à Bíblia. Esse é o propósito do grande conflito, revelar a pessoa de Cristo na sua magnitude, na sua grandeza, no seu poder. Esse é o propósito dos escritos dos testemunhos. Mas pastor, quem mais está conosco 24 horas? A igreja adventista do sétimo dia. Essas pessoas que estão ao seu lado, são pessoas que você pode ligar, mandar uma mensagem, pedir uma orientação, um conselho, pedir uma ajuda. Seu marido, sua esposa, seu vizinho, seu colega de classe da escola sabatina, o seu amigo dos bravadores, do Aventureiros.
eles estão ao seu lado, para te ajudar, para orientar, para te amparar. Queridos, nós temos uma pleiade, uma imensidão de pessoas, de seres que estão ao nosso lado, porque Deus tem como propósito único a salvação de todos aqueles que conhecem a verdade da palavra de Deus. É isso que Deus tem como propósito. E 2 Pedro 3,9, conhece bem o texto? 2 Pedro 3,9, todos conhecem? O que diz? Vamos abrir a palavra? Abra sua Bíblia, 2 Pedro 3,9, leiam comigo esse texto maravilhoso, jamais esqueçam desse texto, 2 Pedro 3,9, 2 Pedro 3,9, a palavra de Deus é clara, límpida, veja qual é o plano de Deus para cada um de nós. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo o quê? Que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Qual é o plano de Deus para a sua igreja? Qual é o plano de Deus para a humanidade, para todos os quase 8 bilhões de habitantes dessa terra? O plano de Deus é que ninguém se perca. E queridos amigos e irmãos em Cristo, esta igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi chamada por Deus, escolhida da rocha, com a talhadeira de Deus, para levar ao mundo o último convite de salvação a toda a humanidade. Você vai falar, mas pastor, nós somos 21.700.000 pessoas adventistas no mundo hoje. Como que 21 milhões de pessoas, jovens, adultos e crianças, levarão a verdade para 8 bilhões de pessoas? Essa é uma pergunta intrigante, e eu também faço corriqueiramente para mim. Se você dividir 8 bilhões por 21 milhões, seria um adventista para cada 368 habitantes da terra. É um adventista pregando para uma igreja desse tamanho. Quanto temos aqui hoje? 200, 300 pessoas? Mais de 300. É uma igreja, uma pessoa pregar para uma igreja desse tamanho, para a gente poder fazer o evangelho chegar a toda a terra. Aí você vai falar, mas pastor, como isso será possível? Queridos, isso, como dizia um amigo, imbuídos do poder do Espírito, isso será mamão com açúcar. É uma ilustração simples, popular. Por quê, pastor? Porque quando o Espírito Santo entrar em cena, através da chuva serôdia, quando a chuva serôdia for manifestada sobre nós, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Você vai sair, vai pregar aos bairros, vai sair às ruas, você vai falar com um poder tamanho tão grande, que as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu quero seguir esta verdade, eu quero seguir este povo, eu quero seguir a palavra de Deus, a Bíblia, eu quero saber qual é o caminho da salvação. Semana passada, eu encontrei com um jovem. Esse jovem falou, pastor, eu levei 35 anos para ser convertido. E pastor, sabe como eu fui convertido? Porque o meu pai, um dia, passou um jovem comportor estudante lá na cidade, no interior. E ele não tinha muito recurso, o meu pai. E o jovem apresentou a oferta, mostrou para ele o que ele estava oferecendo aos habitantes daquela cidade. E o pai não tinha muito recurso, falou assim, eu quero comprar o livro mais barato da sua coleção aí. Qual que é? Era o livro O Grande Conflito. Aquele homem, olhando o livro, folheou um pouco o livro, e logo pegou o livro e colocou na prateleira. Aquele jovem, 30 e poucos anos, um dia, o Espírito Santo impressionou a ele, e ele foi andando até a prateleira, e ele olhou que ali tinha um livro pequeno, grosso, não era igual a esta versão aqui, era aquele menor. Ele foi e tirou o livro, e começou a ler o livro, ler. Começou a ler a introdução, e daqui a pouco ele foi tomado pelo poder do conteúdo daquela obra, e ele não conseguiu parar. Ele leu o livro em 4 dias inteiro.
E quando ele leu o livro, amigos, ele disse: eu quero saber quem é esta senhora que escreveu esse livro. E ele ligou para o Centro-White. Eu queria saber se essa autora está viva. Ligou, pedindo que o Centro-White dissesse aonde ela mora. Eu quero ir à casa dela. Querido, ela não existe mais. Não está mais entre nós. Já faleceu em 1915. Não é possível. Eu queria conhecê-la. Mas essa autora tem alguma religião? Ela é ligada a algum movimento? Sim, querido, sim. Qual é? E nós falamos: Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí dissemos para ele: você poderia, por favor, entrar no site da igreja e procurar uma igreja próxima da sua cidade? Assim como estou a história de conversão daquele jovem, 35 anos de idade, que foi à prateleira da casa do seu pai, da onde ele morava, puxou o livro e começou a lê-lo. Sabe o que vai acontecer muito em breve? Milhões, bilhões de pessoas serão alcançadas pelo Evangelho, porque lá na prateleira tem uma obra que vai apontar o caminho que leva ao conhecimento da verdade plena, Jesus Cristo. Milhões, bilhões, quantas obras já foram deixadas por alunos, comportores, por efetivos, por tantas pessoas, nessa associação, em outras associações, em todo o mundo. Como folhas de outono, essas mensagens têm sido espalhadas sobre a face da terra, alcançado lares, famílias. Só no céu veremos o resultado de tudo isso. E por isso, queridos amigos e irmãos em Cristo, que eu quero desafiar vocês nesta manhã, a vocês se engajarem nesta campanha de distribuição. Só no Brasil, já foram publicados, estarão sendo publicadas nos próximos anos, 32 milhões de livros, Grande Conflito, só no Brasil. É um volume bastante expressivo, queridos. Hoje nós somos 212 milhões de habitantes no Brasil, em torno disso. Já temos 32 milhões encomendados. Este ano, 23 e 24, sairemos para distribuir esta obra. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês, isso me incomoda. Como diretor do Centro de Pesquisas, às vezes, a gente distribui uma coisa sem saber o que está ali dentro, o conteúdo dela. E nós não podemos fazer isto. Eu queria desafiar esta igreja, todos os que me escutam, inclusive aqueles que estão pela internet. Eu queria desafiar você, meu querido membro, meu querido amigo, a você ler com oração o conteúdo desse livro, para que ele possa transformar você, para que você possa testemunhar dele para outras pessoas que não conhecem esta verdade. Porque se assim for, esta campanha terá um poder diferenciado, um poder distinto de tudo aquilo que já fizemos como igreja. E uma coisa eu quero antecipar a vocês em nome de Jesus: você, pastor, eu, membros da igreja, precisamos estar preparados. Preparados por quê? Porque quando esta obra alcançar o coração, lares, avenidas, alamedas dessa cidade, desse país, quando esta obra alcançar o coração de vidas, esperem, nós seremos bastante criticados. O inimigo não está contente com isso. Mas nós temos que fazer a tarefa. E a tarefa é sair e levar o conhecimento desta verdade. E queridos, eu queria encerrar a minha fala nesta manhã, lembrando a vocês sobre como nós vamos vencer o grande conflito. Eu coloquei 8 elementos que estão à disposição de cada um de nós. Mas eu queria lembrar uma coisa, que eu falei agora no meio do meu sermão. Às vezes tentamos lutar e vencer a batalha do grande conflito com as nossas próprias mãos. Eu queria lembrar você de uma coisa. Eu queria lembrar você de Jesus Cristo. Porque se há uma pessoa que viveu nesse mundo e foi tentada, e que travou a batalha do grande conflito em sua vida, em sua natureza, essa foi a pessoa de Jesus Cristo.
Nenhum ser humano jamais será tentado, jamais será provado como Jesus Cristo foi. Nenhuma criatura que nascer nesse planeta viverá como ele viveu, sofrerá a tentação. Eu sei que nesta igreja, com toda certeza, e eu sei também de pessoas que estão nos ouvindo aqui nesta manhã, há lares e famílias de pessoas que são extremamente provadas, tentadas, pessoas que são levadas até a última instância da provação humana. Eu sei disso. Eu já vivi essas experiências na minha vida e na vida da minha família. Eu sei o que é isso. Mas, queridos, nós não podemos desanimar, desistir dessa batalha. O inimigo quer nos vencer, ele quer colocar a gente para fora e falar: você é um vencido, você é um incompetente, você não tem força nenhuma para vencer o mal. É isso que ele quer. Mas eu quero lembrar você de uma coisa, agora, em nome de Jesus. Quando olhamos para a experiência de Cristo, na sua palavra, quando olhamos para a experiência de como Jesus enfrentou o mal, o pecado, como ele venceu a batalha do grande conflito, ainda aqui na terra, nós podemos respirar aliviado e dizer: louvado seja o nome de Deus, porque é possível vencer a batalha em nome de Jesus. Queridos, Jesus Cristo, ele foi tentado pelo próprio inimigo, que o levou lá no monte da tentação, e 3 tentações foram colocadas na face de Cristo. Mas Jesus, ele tinha um segredo, e este segredo eu quero passar a todos vocês nesta manhã, em nome de Jesus. Guardem isso para vocês. Qual era o segredo para Jesus vencer o mal e a tentação e o pecado? Jesus tinha um segredo. Certa vez os seus discípulos fizeram a Jesus um pedido: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus, tomando os 12, ensinou a oração mais conhecida de toda a humanidade, a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, Jesus deixou uma lição para nós, que no meu entendimento, como pastor adventista, é a lição mais difícil que existe naquela simples e humilde oração. Ele diz: Pai Nosso, vamos falar junto? Pai Nosso, que estás no céu, santificado venha a nós. E agora vem a lição: seja feita. Pastor, espera um minutinho. Jesus era Deus, não era? Sua natureza era revestida da divindade e da humanidade de Cristo. Como que um Deus vai orar para Deus o Pai e dizer: Pai, seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha? Porque Jesus sabia que se ele assumisse o controle da sua própria vontade, ele seria vítima de Satanás. Satanás iria derrotá-lo e a batalha seria vencida. Ele não ousou fazer a sua vontade em nenhum momento da sua trajetória, da sua vida. Ele disse: Pai, seja feita, Pai, a tua vontade. E olha o que ele falou: seja feita a tua vontade, tanto aonde? Na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Eu quero encerrar esse momento dizendo a você: todo dia, quando você colocar o seu pé para fora da sua cama, para calçar o seu chinelo, para ir ao banheiro, antes disso, ore a Deus e clame a Deus e diga a Deus: Pai, eu estou começando um novo dia, Pai. Eu não sei nada do que vai acontecer comigo hoje, Pai, mas uma coisa eu quero te pedir: seja feita a tua vontade na minha vida hoje, Pai. Hoje. E sabe o que vai acontecer? Quando você orar essa oração, quando você fizer essa oração, todos os agentes celestiais serão enviados
para poder guardar você, para poder proteger você, para poder guiar você, para poder iluminar a sua vida, dirigir os seus passos, suas decisões, os seus caminhos. O céu vai entrar em cena para estar com você, meu amigo. E a batalha do grande conflito, quando é lutada com os agentes celestiais, eu digo a você em nome de Jesus nesta manhã, é vitória garantida, é vitória certa, porque a batalha não é lutada por nós, essa batalha, aliás, desculpem falar isso aqui, eu não falei, mas eu vou falar agora, essa batalha não é nossa, porque ela começou no céu, com seres celestes. Seres humanos não lutam com seres celestes, nós seríamos derrotados na primeira esquina, não temos chance alguma, só podemos sair vitoriosos dessa batalha, quando os agentes de Deus entram em cena, e lutam essa batalha por nós. Portanto, para vencermos esta batalha, temos que nos entregar, nos render, integralmente, completamente, a nossa vontade, nossos talentos, nossos dons, nossas capacidades, nossos bens, tudo que temos, rendermos a Deus, para que Deus nos use na sua plenitude, e assim, sairemos vitoriosos dessa grande batalha. Meu desejo, a minha oração em nome de Jesus, é que todos aqueles que aqui estão nesta manhã, sejam cristãos vitoriosos em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o meu desejo, e que quando Jesus Cristo voltar, nós estejamos prontos, preparados para recebê-lo nas nuvens dos céus. Que Deus abençoe você, é o meu desejo, a minha oração, amém. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto, ou repleto de emoção, se tu hoje te encontrares com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador.
Jesus viesse hoje, qual seria teu sentir? Talvez tu procurastes te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvar, és tua vida, o amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Senhor Deus, Tu conheces o nosso coração, sabes todas as coisas a nosso respeito, conheces o nosso deitar, nosso levantar, o nosso andar. Ó Pai, nosso único desejo nesta manhã é Te suplicar que Tu nos uses, que sejamos veículos e ferramentas, instrumentos vivos em Tuas mãos, para proclamar, anunciar e testemunhar do amor de Jesus a toda criatura sobre esta terra. E se assim for, ó Pai, em nossa geração, ainda em nossos dias, teremos a honra e a alegria de vermos Jesus Cristo voltar a esta terra. Portanto, ó Deus, usa-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos do poder do Teu Espírito, e de forma especial, reaviva esta igreja, reaviva o Teu povo, ó Pai. Restaure no coração de cada um de nós o desejo ardente de proclamar a breve volta do Senhor Jesus Cristo a esta terra. Portanto, ó Pai, abençoa-nos, encha-nos com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu poder. E agora, ó Pai, despeça-nos a todos com a Tua bênção e a Tua paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Amém.